Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Esporte na História. Esse é o nosso quinto livro do projeto O Esporte em Livros. E eu já convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e amigas que possuem interesse sobre o tema que aqui é debatido. E hoje, no dia 1º de agosto, nós vamos apresentar uma obra clássica que relaciona os estudos de esporte, história e política, que é o livro do professor e historiador Maurício Drummond, intitulado Estado Novo e Esporte, a Política e o Esporte em Getúlio Vargas e Oliveira Salazar, de 1930 a 1945. Esse livro do Maurício Drummond é fruto da sua tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maurício Drummond, que também é pesquisador do Laboratório de História do Esporte e do Lazer da mesma UFRJ. Lá ele também defendeu o seu mestrado, que também virou livro, com esse nome aqui, Nações em Jogo, Esporte e Propaganda Política em Vargas e Perón, ou seja, o Drummond se tornou um pesquisador que, durante a sua trajetória, realizou diferentes estudos comparativos na área da história, relacionando esporte e política, notadamente em regimes ali nas décadas de 30, 40 e 50, que estavam num contexto onde o autoritarismo se relacionava e misturava muito com a política, se utilizando do esporte enquanto ferramentas, né? Ele fez esse estudo comparando os governos de Vargas e Perón na Argentina no contexto do mestrado, e na obra que nós vamos comentar um pouco hoje, Estado Novo e Esporte, ele compara o governo de Getúlio Vargas com o de Oliveira Salazar em Portugal. Sua obra é dividida em 3 capítulos. É válido destacar que no primeiro capítulo ele demonstra como o esporte pode ser um objeto de estudo comparativo dentro da história, dentro das ciências humanas, ou seja, vai trazendo já, entrando de forma mais específica nos governos que ele analisa, como o esporte pode ser um bom objeto de estudos para se realizar analogias, comparações, entendimentos sociopolíticos a partir das metodologias da área da história, e notadamente da história comparada, né? Ou seja, ele traz uma perspectiva de como comparar. A primeira parte do livro vai vendo, analisando e demonstrando como isso pode ser, como o esporte pode se tornar um bom objeto, uma boa ferramenta de estudos comparativos dentro da área da história, né? E depois, nos capítulos seguintes, ele vai adentrando cada vez mais nos objetos mais específicos da sua pesquisa, ou seja, no entendimento da política e, notadamente, do Estado Novo, varguista no Brasil, de Salazar em Portugal, como forma de se compreender também o contexto histórico do esporte nesses dois governos. A gente lembra que tanto Vargas como Salazar tiveram momentos de dialogar com políticas mais autoritárias. O Estado Novo em Vargas, de 1937 a 45, foi uma ditadura que, principalmente no seu contexto introdutório, dialogava ali com o cenário nazifascista que estava surgindo na Europa, assim como era o caso de Oliveira Salazar no período em que governou em Portugal. E aí, Drummond, no segundo capítulo, ao falar de Estado Novo e Esporte, consegue relacionar esse ponto de trazer a política dos Estados Novos, tanto em Portugal como no Brasil, com o esporte sendo um objeto de estudos assim, para se pensar esse cenário histórico luso brasileiro. E no último capítulo da sua obra, ele vai falar de uma forma mais direta sobre as relações de Estado e esporte, ou seja, o Estado enquanto instituição política, como isso pode ser um caminho para, ao se utilizar do esporte, referendar isso em políticas públicas, em discursos e narrativas e principalmente identidades. Na obra como um todo, a gente consegue relacionar que os estudos do professor e historiador Maurício Drummond estão dentro de um contexto de pesquisas que fomentam esse uso da história política como ferramenta metodológica para se entender o esporte historicamente. Dentro dos estudos da nova história política, que foram se avançando nas últimas 4, 5 décadas na área de história, entender o esporte também como uma ferramenta política foi um pouco do que o professor Maurício Drummond trouxe no seu livro. Por quê? Ao tentar entender que o esporte não é só um objeto de estudo da história cultural e também é uma possibilidade de se entender como ele foi utilizado politicamente para contextualizar um determinado recorte histórico, espacial e temporal, Maurício Drummond destaca que no objeto de estudo dele, que são os estados autoritários, estados novos, tanto de Brasil como de Portugal, é possível ver
muitas dessas narrativas colocadas, muitas dessas narrativas sendo postas à mesa, né? Então, discursos eugenistas, discursos nacionalistas, discursos que vão para uma ideia de como se utilizar a educação física, as práticas corporais, as juventudes como um corpo ou parte de um corpo da nação, que era num cenário ali, principalmente no pré e durante a Segunda Guerra Mundial, visto como sendo uma possibilidade de aumentar esse capital político, tanto em Portugal como no Brasil. É possível perceber também que dentro da obra do Maurício Dumont fica explícito que o esporte foi uma das, obviamente não a única, mas uma das ferramentas mais utilizadas por esses governos para assim pensar uma narrativa política nacionalista, né? Os seus estudos sobre a Era Vargas vão transbordar para além desse livro, demonstram que o governo Vargas se utilizou politicamente a todo momento do seu governo no Estado Novo do esporte enquanto uma ferramenta de propaganda nacionalista, de fomentação de uma ideia de juventude, de um corpo da nação que estava se formando, de uma construção, por que não, identitária. E Salazar fez também em Portugal. Ele demonstra no olhar comparativo, e por isso que a comparação é importante, né? Porque a gente consegue entender e não só ver as diferenças e semelhanças, mas também as coisas que vão se interligar entre esses trabalhos e, por que não, fomentar também olhares para outras perspectivas. Não é absurdo pensar que o estudo do Maurício pode possibilitar um olhar para o governo do Franco na Espanha, uma comparação com as experiências de Alemanha e Itália na década de 1930, com os governos de Hitler e Mussolini. Então, ali tem um debate mais amplo que vai para o campo da história política, o entendimento dos regimes autoritários como um todo e como esses regimes autoritários se utilizaram em determinados contextos históricos do esporte enquanto ferramenta política. E dentro de um contexto ali de início do século XX, Maurício Dumont vai trazendo que as narrativas do esporte, a própria ideia de juventude, a fomentação da educação física enquanto uma área do conhecimento, mas também enquanto difusão de diferentes práticas corporais, como sendo isso inerente a uma ideia de militarização, uma ideia de eugenia, uma ideia de limpeza social e com isso a construção de um corpo da nação, que deve estar a todo momento, e lembrando naquele contexto histórico, era um momento de guerras, um momento entre guerras mundiais e durante a Segunda Guerra, e esse corpo da nação tem que estar sempre posto a, quando necessário, ir para a guerra, estar preparado para representar o país, estar preparado para, assim, lutar a favor da sua nação. O que mais seriam os jogos dos selecionados dentro de um contexto de Copa do Mundo, por exemplo, que não representar a nação, certo? Então, o professor Maurício Dumont consegue classificar dentro das suas pesquisas como o esporte vai sendo utilizado pelos governos do Estado Novo de Vargas e de Salazar em Portugal. Demonstra a eles em algumas ocasiões que Vargas tem políticas mais diretas relacionadas ao esporte, porém Salazar, em outros contextos, também consegue se utilizar da juventude, consegue se utilizar da educação física e fazer com que esse corpo da nação seja fomentado em prol de uma política específica que vão também para outros aspectos da cultura, tanto de Portugal como do Brasil. Mas fica muito claro que nos estudos da história política e mais especificamente da história política do esporte, a obra do professor Maurício Drummond e suas pesquisas como um todo também anteriores ao livro Estado Novo e Esporte são referências no campo da história para assim se entender um pouco mais de como esse objeto de estudo que são os esportes, a educação física, as práticas corporais institucionalizadas podem ser em diferentes momentos, de diferentes formas, utilizados pelos poderes políticos, pelos estados e, por que não, pensar também por regimes ditatoriais. Esses estudos dos estados novos de Brasil e Portugal fomentam ideias até conceituais e teóricas que nos ajudam a pensar, por exemplo, também o cenário das ditaduras que viriam posteriormente, como a ditadura civil, empresarial, militar do Brasil dos anos 60, 70, 80, ou mesmo as outras ditaduras no contexto da Guerra Fria ocorridas na América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, etc. Então, é um referencial teórico que vai ser problematizado dentro de uma análise ampla de fontes no objeto de estudo aqui pensado pelo Maurício Drummond, que são os regimes de Vargas e Salazar, aonde isso também acaba sendo uma boa possibilidade comparativa de se estabelecer diálogo com outros contextos históricos, como, por exemplo, a gente citou as ditaduras posteriormente militares dos anos 70, 60, 80, e, por que não, os cenários políticos até mesmo atuais que nós temos não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir aí a obra do historiador, professor, referência na história do esporte, Maurício Drummond, Estado Novo e Esporte, a Política e o Esporte em Getúlio Vargas e Oliveira Salazar. Obviamente, aqui a gente está só fazendo uma apresentação dessa obra muito densa, muito profunda,
uma tese de doutorado, um trabalho de fôlego que contribuiu muito e até hoje traz contribuições valiosas para a história do esporte a nível nacional e internacional. E se você gostou desse vídeo, divulga, siga, se inscreva, faça tudo aquilo que a gente pede aqui dentro do canal para você estar difundindo o nosso trabalho, colaborando para que ele continue existindo e também compartilhe para aqueles que têm interesse no tema para a gente seguir aqui com o canal O Esporte na História. Um forte abraço, até a próxima.